Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, estou aqui no local ainda improvisado, mas quero trazer nesse vídeo uma reflexão sobre uma discussão que muita gente acha sem sentido, outros acham que ela é importante, e eu quero trazer aqui a minha colaboração sobre aquilo que eu acho, sobre o segundo turno, porque muita gente está falando aí que só Lula seria capaz de derrotar Bolsonaro, como de fato derrotou, e que outros candidatos seriam derrotados pelo atual presidente, o que eu discordo radicalmente. Quero aqui apresentar alguns números, inclusive, que desmentem essa coisa de que Lula era o candidato mais forte para derrotar Jair Messias Bolsonaro. Mas antes de trazer tudo isso, reflexões e também números, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, nos dê essa força aí, ative o sininho das notificações. Inclusive, ontem eu conversando com duas pessoas aqui que falavam, olha, não estou inscrita no canal, foram conferir, por algum motivo qualquer, não estavam inscritas. Então é sempre bom conferir se você recebeu esse vídeo aí, de um grupo de WhatsApp, confira se você está inscrito, e se não tiver, vale a pena nos dar essa força aqui, a gente chegar em 100 mil inscritos, e assim como compartilhar em mais grupos, para que mais pessoas fiquem sabendo aqui desse espaço. E o comentário de vocês é importante, deixa aqui embaixo se vocês acham que de fato só Lula poderia vencer Bolsonaro no segundo turno. Por quê? O que me estimulou a fazer esse vídeo? A Mara Luque, que é do canal My News, ela é uma jornalista que eu admiro, já deixo aqui registrado de antemão, gosto muito das reflexões dela, da postura dela nas redes sociais, assim como lá no My News. É uma pessoa que eu respeito bastante, e ela postou o seguinte, retuitando lá um tweet. Tenho pensado muito, sempre fui crítica com amigos que diziam que só Lula derrotaria Bolsonaro. Achava que era mais vaidade do Lula. Mas hoje, vendo o que foi usado da máquina pública, o golpismo da PRF e a margem da vitória, reconheço que só mesmo Lula poderia vencer Bolsonaro. Poxa, aqui, se a Mara for assistir esse vídeo, eu já deixo registrado que eu discordo da parte final, embora reconheça que, de fato, a máquina pública, a máquina do governo entrou forte na disputa, teve orçamento secreto, Auxílio Brasil turbinado na reta final, muitos empresários, que foi o que originou também essa reflexão da Mara Luque, doaram milhões e milhões da pessoa física dentro da lei, para a campanha de Bolsonaro, em especial no segundo turno. Então, de fato, teve uma movimentação muito grande para ajudar o atual presidente, e nem isso foi o suficiente. Lula venceu por uma margem apertada. Agora, a gente tem que entender, a gente precisa entender parte da motivação no voto em Bolsonaro. Senão, a gente vai cair naquela ideia de que o Brasil tem 58 milhões de bolsonaristas, de pessoas que admiram o atual presidente, e nós não temos isso. Ah, William, mas essa aí é a sua opinião. Não, é só você ler a pesquisa, além daquilo que boa parte dos comentaristas nos canais de televisão ou em vários canais de YouTube comentam. O que eles pegavam lá? Intenção de voto, voto válido, quando muito, rejeição. E a pesquisa Genial Quest, que errou feio no primeiro turno, mas no segundo ela ficou bem perto, na verdade o resultado ficou dentro da margem de erro do próprio Instituto Genial Quest. Esse instituto, que fez um levantamento que me chamou a atenção na época, e eu falei disso já outras vezes, insisto aqui hoje, ele mostrou na véspera, ou seja, um dia antes das pessoas irem às urnas escolher quem será o nosso próximo presidente. Mostrou que um pouquinho mais da metade daqueles que diziam votar no Bolsonaro faziam essa escolha com a justificativa não deixar o PT voltar. Como o Bolsonaro teve ali, vamos arredondar aqui, 49%, 49,1% dos votos válidos, se a gente pega um pouco mais da metade disso, você tem em torno de 25% dos votos válidos foram com a justificativa de não deixar Lula voltar. E apenas aqui é muita coisa, mas apenas 24% porque queriam a continuidade de Bolsonaro na presidência. Então, quer dizer, William, que Bolsonaro teve 24% de votos, digamos assim, simpáticos a ele, e 25% porque são antipetistas, antilulistas, e como tinha adotado Bolsonaro, foram nele? Mais ou menos isso. Significa que, se não fosse Lula, Bolsonaro teria só 24 e o outro candidato 76? É claro que não. Porque muitos arrumariam outra desculpa para votar no Bolsonaro e não na Simone Tebet ou em Ciro Gomes,
que ficaram em terceiro e quarto colocados, respectivamente, no primeiro turno. Então, Bolsonaro não teria só 24% se tivesse um outro nome do lado. É óbvio que não. Porque quando eu falo que arrumaria outra desculpa, só para a gente entender, né, o nível que eu digo até de alienação que alguns vivem, para muitos bolsonaristas, sim, ou simpáticos a Bolsonaro, até o Dória era comunista. O Sérgio Moro, quando rompe com o governo, passou a ser comunista. E aí depois que volta, não, mas aqui é uma volta estratégica, aí o Moro deixou de ser comunista. É mais ou menos com quem critica o PT, eu tenho uma postura, né, de apontar erros e contradições, logo é colocado na conta de fascista para muitos, e aí quando volta a apoiar Lula, opa, aí deixou de ser fascista. Mas o ponto é, né, se fosse Ciro ou Simone, aí boa parte desses falaram, não, porque o Ciro também é comunista, a Simone também é comunista, eles um dia foram aliados do Lula. Então Bolsonaro teria 24 mais um percentual aqui de gente que queria achar algum defeito na Simone ou no Ciro para continuar votando, né, em Bolsonaro. Agora, é óbvio que a presença de Lula no outro lado fez reduzir a rejeição que muitos tinham pelo Bolsonaro. Aumentou a adesão a ele. Porque muita gente não suporta o Lula, não suporta o PT. E que eu não preciso nem explicar os motivos, muitos deles injustos, ou muitos até justos, por conta de fato dos erros que foram gigantescos do PT no poder, daquelas contradições. Muita gente que era petista, de repente virou bolsonarista, tem muita gente que não suporta o Lula e o PT, e isso fez o quê? A rejeição ao Bolsonaro, que alguns até tinham pelo comportamento dele na pandemia, diminuir. E aí, se fosse um outro nome, pegando aqui Simone ou Ciro no segundo turno contra Bolsonaro, dificilmente quem votou no Lula deixaria de votar na Simone ou no Ciro. Né? Dificilmente, até porque a desculpa de muitos era temos que salvar a democracia. E o voto anti-bolsonarista, que também girava em torno de 50%, segundo essa mesma pesquisa, né? Em que metade, mais ou menos, votava para, de fato, voltar Lula para o poder e a outra metade para não deixar Bolsonaro continuar. Sem falar em que boa parte dos votos brancos, nulos e daqueles que nem quiseram sair de casa. Eu conheço algumas pessoas que falam, William, para votar num desses dois eu fico em casa, não vou gastar Uber, não vou me deslocar, não vou viajar, né? Não quiseram, não se sentiram estimuladas a sair para ir às urnas. Mas se fosse Ciro ou Simone, muitos me falaram, não, aí eu votaria. Porque Lula e Bolsonaro não representavam muitos. Insisto nesse ponto, e Ciro e Simone, com a rejeição menor que tinha, inclusive apontado pelas pesquisas, conseguiriam atrair parte desse voto branco e nulo e da abstenção. Então não faz o mínimo sentido esse discurso de que apenas Lula venceria Bolsonaro. Na verdade, o mais correto é apenas Lula poderia perder para Bolsonaro, porque era uma briga de antes, de rejeição. E um outro ponto, aí sim eu aceito, é que apenas Lula venceria Bolsonaro por uma margem tão apertada como foi. Né? Sei lá, eu arriscaria dizer que se fosse Ciro, ficaria, vamos pegar aqui, 60-40, 60 para o Ciro, 40 Bolsonaro, ou 50 e tantos para o Ciro, 40 e poucos Bolsonaro, que aí teria 24, né, de fiéis, mais uns 15, 16% de eleitores ali que arrumariam aquela outra desculpa para continuar mantendo o voto, né, em Bolsonaro. E tem um outro ponto, o pós-eleições. Muitos ainda estão nas ruas hoje, né, diminuíram bastante já, né, as quantidades de mobilizações pelo Brasil, mas a bandeira de muitos, eu acompanhei vários grupos aqui, áudios que chegavam, é que as pessoas elas não aceitavam, e alguns ainda não aceitam, né, a ideia de que serão governadas por alguém que elas consideram como ladrão, corrupto, bandido. Se fosse Simone ou Ciro, mantendo até a ordem que eles ficaram ali no primeiro turno, esse argumento, pelo menos, não existiria. Porque são pessoas que você pode discordar de um posicionamento, de uma ideia, de uma postura, de uma frase, mas que não são consideradas aí, pelo menos no imaginário de muitos, como corruptas. E, né, parte do voto no Bolsonaro foi, apesar de tudo que o governo Bolsonaro fez, inclusive, né, mexendo na PF, no COAF, para encobertar questões de corrupção envolvendo membros do governo e, em especial, filhos do presidente. Então, muitos não teriam esse argumento contra Ciro e contra Simone. Então, a mobilização, né, o que eles falam de antissistema por conta do TSE e STF, poderia até existir, mas não com a força que ela teve, em especial, nos primeiros dias. Então, com todo respeito a quem pensa diferente, na minha opinião, Lula era a pior opção para enfrentar Bolsonaro no segundo turno e também para a pacificação do país após as eleições.
E aqui eu nem quero entrar na questão de como pode ser o seu governo, já falei em outros vídeos, vale a pena inclusive, deixo como sugestão uma previsão que Ciro Gomes fez, ainda no primeiro turno, de como seria um governo Lula. E olha, baseado nas movimentações, o Ciro tem grande chance de acertar boa parte da previsão e quem sabe até ela na totalidade, o que eu torço para que não aconteça, porque se o Ciro acertar, significará, né, uma tragédia para o Brasil. E aí o que acontece? A chance de Bolsonaro voltar em 2026, se ele tiver elegível, se ele quiser e tudo mais, é muito grande, ou não sendo ele alguém representando o bolsonarismo. É claro que estamos longe de 2026, mas se o governo Lula realmente não for um governo transformador, claro que a extrema-direita, né, sairá fortalecida e ainda vai vir com a desculpa do nós avisamos, mas vocês preferiram tirar Bolsonaro e tudo mais. Então a gente tem que torcer para dar certo, mas sem aquela ingenuidade, né, ainda mais, e sem deixar de criticar. Não deixarei aqui nesse canal. A gente torce para dar certo como torce com qualquer governo, porque quando o governo vai mal, o povo sofre. Então a gente tem que torcer para dar certo, mas sem fechar os olhos para o que está de errado, né, e sem deixar de apontar os erros e as contradições, porque é justamente por não entender que a crítica faz parte do processo e muitos ficam de olho só naquilo que os bajuladores falam. Esse foi um dos erros do Lula, e muitos apontam que um dos erros do Bolsonaro, que não soube ouvir as críticas corretas e construtivas, é que deixaram aí, abriram espaço para que o outro lado vencesse, e a gente vai estar aqui sempre apontando o dedo naquilo que tiver errado e reconhecendo eventuais, né, acertos também. Pessoal, então é isso, deixa aqui no comentário o que vocês acham de fato em relação a essa reflexão que eu fiz aqui. Vocês acham de fato que Lula era o candidato mais adequado para enfrentar Bolsonaro? Já venceu, então aqui agora estamos falando depois do que aconteceu, mas olha, foi no limite ali, foi no sufoco, e eu acho que com outro candidato não seria tão apertado assim. Mas, pessoal, eu fico por aqui. Quem puder, além de comentar aqui, vamos compartilhar esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!